Ora, vamos começar, portanto, esta nossa sessão, mais uma sessão da Academia Angolana de Letras. Eu cumprimento o presidente da Academia Angolana de Letras, que se encontra aqui presente, o académico e confrade Paulo Carvalho. Cumprimento os demais confrados que tive a oportunidade de ver aqui, também presentes e que estão a participar, outros membros da União de Escritores, professores de literatura. Vejo com muito agrado aqui a minha querida professora Inocência Mata, vejo a minha querida amiga Rita Chaves, também a partir do Brasil, que está aqui também conosco. Cumprimento, portanto, outro professor, José Carlos Venâncio, também que está aqui a partir da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, também para ouvir aqui o nosso querido amigo Dario. Cumprimento outros assíduos companheiros que têm estado conosco a assistir às nossas sessões e penso que é o momento de pedir ao nosso moderador. Cumprimento também a senhora Ministra da Educação, que também está aqui conosco, portanto, a doutora Luísa Maria Alves Grilo. Cumprimento a professora Luzia Sebastião, que já não vejo há muito tempo, minha querida amiga Gi, os filhos do Dario de Melo, estou a ver o Paulo aqui, embora com a câmara escondida, meu sobrinho, como cada vez mais careca, e o Zé, que penso que tive a oportunidade também de o ver aí, o Almeida e Silva, que vai entrar também agora aí, e acho que é o momento de dar a palavra ao Otaviano Correia, que vai moderar, portanto, esta nossa sessão, a quem eu peço para abrir o micro. Muito boa noite a todos. Penso que me estejam a ouvir. Não sei se me estão a ouvir ou não. Está bom, está ótimo. Está bom. Antes de mais, o meu boa noite para todos os presentes. Uma boa noite especial para o meu amigo Dario de Melo, de quem eu hoje terei o prazer de falar. E, para já, passar a palavra ao Dario de Melo, que é o homem que, no fundo, interessa hoje, mais do que ninguém, ouvir falar. Portanto, para o Dario de Melo, a palavra e uma boa noite, uma continuação de boa noite a todos os presentes. Não sei se posso começar a falar. Aliás, sim. Eu pré-falei antes de falar. Ora bem, eu escolhi falar sobre literatura infantil, sobre a paternidade da literatura infantil. As pessoas atribuem-me a paternidade da literatura infantil e não é verdade. Eu não sou o pai da literatura infantil. Aliás, a literatura infantil não tem pai, só tem mãe. E agora é órfã porque a mãe morreu. Era a Gabriela Antunes. Como tantas das nossas crianças que andam por aí junto das suas mães e sem pai, que fugiu à obrigação de as alimentar e foi fazer mais crianças num outro lado qualquer, a nossa literatura infantil também só tinha mãe, que era a Gabriela Antunes. Se vocês se lembram, a Gabriela Antunes era, na altura da independência, logo a seguir à independência, uma pessoa de quem toda a gente tinha medo. Porque
apresentava-se de maneira diferente. Era uma senhora professora de reconhecidos méritos, era uma pessoa que falava 4 ou 5 línguas, era uma pessoa que falava no seu português desbocado, insultava toda a gente e as pessoas tinham medo dela. Eu vejo aí o Otaviano um bocado aflito, porque eu já saltei muitas páginas. Podes voltar para trás, não tem problema. Eu volto, não, mas não tem problemas. Então, chamavam a Gabriela Antunes a Madame Maxwell. Por quê? Porque havia uma jornalista de incidentes na América, não sei se em Hollywood, se em Nova York, que fornida de carnes, como a Gabriela, também metia medo a todas as pessoas lá na América. Então, a Gabriela Antunes foi um dia ao Jornal de Angola. Chegou lá, o Zequinha Cardoso, que era o diretor, foi mostrar a redação e apresentar o seu pessoal, e quando chegou à banca de onde se fazia o suplemento infantil, apresentou e disse: aqui se faz o suplemento infantil. E torna-lhe a Gabriela, que por sinal é uma grande trampa. Claro que a Gabriela não disse trampa. A Gabriela disse a palavra em português vernáculo, que quer dizer mau cheiro. Ora, o nosso amigo Zequinha ficou muito ofendido com a história, disse: olha, em vez de falares, por que é que não fazes tu? E ela disse: faço. A partir da próxima semana a responsabilidade é minha. Eu vou fazer a página infantil. Chegou ao Hinaldo, onde a gente marinava mais ou menos num tenta, num caias que não fazia nada, e disse-nos: olha, acabei de tomar este compromisso. Isso não custa nada. Para a Gabriela nada custava nada. Isso não custa nada. Cada um de nós faz uma história para crianças. Eu fico com a parte dos passatempos e vocês, uma vez por mês, fazem uma história. Foi aí que nasceu a literatura infantil. Porém, a literatura infantil teve outros pais que se dizem na rádio, um em Benguela, que eu não sei o nome, mas que me recordo de miúdo de o ouvir, outro em Luanda, que também no Rádio Clube de Luanda, ou no Rádio Clube de Angola, parece-me que era assim. Ele teve vários pais. E eu penso, no Lubango, tínhamos o Otaviano Correia, que fazia uma página infantil no Rádio Clube de lá. Eu acho que o Otaviano Correia é o padrasto da literatura infantil. O pai, a mãe é a Gabriela Antunes, o pai é o padrasto porque o pai fugiu. O pai não. O Otaviano Correia é o padrasto porque o pai fugiu para plantar outros filhos noutras mulheres. Porém,
passaram-se anos, agora vou ler, passaram-se anos do tamanho de décadas, mas na literatura infantil a maleita é sempre a mesma, que está em estado terminal, que não termina nunca. Não há remédio para esta maleita que nunca termina. Não há editores que editem. E quando editam, não vão além de 2.000 exemplares. Embora a gente se ufane de dizer que temos não sei quantos milhões de crianças na escola. Ora, quantas páginas, ponho-me a pensar, quantas páginas dão 2.000 exemplares para não sei quantos milhões de alunos? Esta divisão de 2.000 por milhões não dá página, não dá letras, não dá pontos finais para cada um. Não dá, mas a gente insiste. Como é preciso fingir, finge-se. Como é preciso mostrar, mostra-se. E como é preciso não fazer, finge que se faz. Numa campanha mentirosa de leituras infantis. Vai a ministra enganada inaugurar uma atividade impossível, sem escritores que escrevam, sem editores que publiquem, sem distribuidores que façam chegar os livros às escolas. Como nos atrevemos a enganar quem nos vê? Como nos atrevemos a enganar quem nos ouve? Como nos atrevemos a enganar quem ainda cuida que é possível fazer uma campanha nacional de leituras infantis? Pergunto-me e pasmo como antigamente, em que o nacional era Luanda. Fazem-se campanhas nacionais em Luanda. E nós que estamos no interior, os nossos netos, os nossos filhos, leem o quê dessas campanhas nacionais? Podem, a senhora ministra, suponho que sair, tenho muita consideração por ela, mas não se deixe enganar, porque não sei se a senhora ministra sabe um truque que é habitual nos ministérios. Cada ministério é uma tribo. Cada tribo aceita um ministro dos que lá estão à espera de chegarem ao lugar. Mas não aceitam muito bem os que vêm de fora. Não sei se a senhora ministra veio de fora, se estava dentro do ministério, mas possivelmente veio de fora e foi enganada. Portanto, não se deixe enganar. Há uma tribo que arruma com os ministros rapidamente quando ele não é de lá. E eu agora vou deixar aquilo que escrevi para aproveitar a presença da senhora ministra aqui e lhe dizer o seguinte. É uma vergonha. No tempo colonial, um menino da primeira classe aprendia a ler em 3 meses. Agora, um menino da primeira classe não aprende a ler em 3 meses, aprende a ler na 6ª classe. E agora,
Já não é a primeira vez, e o Filipe Vidal é testemunha, de se ter encontrado um indivíduo a fazer mestrado que não sabia ler. Senhora Ministra, por favor, não se deixe enganar. A solução é fácil. Primeiro, sabe que a nível nacional, os nossos professores estão a ensinar pelo método que a rainha Ginga aprendeu a ler, porque a rainha Ginga sabia ler, e pediu ao rei de Portugal que lhe mandasse livros de aprender a ler. E o rei de Portugal mandou-lhe a cartinha de João de Barros, do gramático João de Barros. É esse método que os nossos alunos todos estão a ensinar, estão a aprender, não aprendem. Portanto, faça o favor, proíba o alfabeto, o ensino do alfabeto. O menino não precisa de saber o alfabeto, que ele só vai precisar na 6ª classe quando começar a ver os dicionários. O menino é grão a grão, som a som, que o menino aprende a ler. Eu disse grão a grão, som a som, porque o menino também não deve ser ensinado A, B, C, D, F, E, G, H. Porque se eu mando escrever cama, o miúdo fica aflito. Porque ele escreve saema. Porque o alfabeto diz que é o C. E depois vem a professora emendar, olha que é o C de cão. O menino ainda não chegou a saber como é o cão. Como é que vai saber qual é o C de cão? Por favor. Senhora Ministra, pergunto aos camaradas que estão aí consigo, não esses, os que estão consigo lá no Ministério, se sabem o que é o método analítico-sintético. Se sabem o que é o método de solutação antiga, que é esse que se está a dar agora. Se sabem o que é o método de solutação moderna, que é aquele que desapareceu. O método global. É uma vergonha para nós, senhora Ministra, que tivemos o ensino maior primário do Império Português, nós fomos os melhores e agora se não fomos os piores, regredimos 400 anos. É triste. Os inspectores fazem o quê? Um dia falei a um governador e ele disse, os inspectores não falam nada, porque também não sabem nada. Então, se não sabem nada, mandem-o para casa. O que é que a gente está a pagar a um inspector que não sabe nada? E os governadores sabem? Senhora Ministra, vou-lhe dizer um segredo muito grande. A senhora só manda em Luanda, porque nas províncias quem manda é o governador. Ele é que é o ministro, ele é que diz como é que se faz, ele é que coloca. A senhora não manda nada em Angola, manda em Luanda. E não sei se mandará em Luanda, se o governador de Luanda também não é desses que manda. Eu tenho muita pena, eu estou com muita pena da senhora. A senhora tem uma coragem danada para ter aceito o lugar de ministro, que é o pior lugar que há em todo o ministro. Vou-lhe fazer uma pergunta. A senhora, a camarada, desculpe, a camarada, sabe porque é que eu não me candidato a governador não, a presidente da República? Por uma simples razão. É que ao fim de 3 meses havia uma revolução. E eu era morto nessa revolução. E eu não quero morrer, porque ainda sou jovem, aos 86 anos que tenho,
ainda sou muito jovem. O que é que acontecia? A primeira coisa que eu fazia era reduzir o funcionalismo público a 1/3. Depois, reformar isto pela reforma. Reformava todos os 2/3, porque vejam uma coisa, um indivíduo ganha por inteiro, mas na reforma não ganha por inteiro. Eu que tinha uma boa reforma, ou que devia ter uma boa reforma, o que eu ganhava no último emprego que tive era à roda de $4.000, reformei-me com 600.000 kwanzas. Que se não tivesse uma família como deve ser, morria de fome. Porque a minha mulher, eu tive 64 anos de serviço. A minha mulher, que teve 40 anos de serviço na Rádio Nacional, tem uma reformazita de 260 ou 270 coisas. Portanto, minha senhora, eu tenho... Eu tenho muita pena que a senhora esteja nesse ministério. A senhora precisa de muita coragem, porque o ministério não é bom. Outra coisa que lembrei-me agora, já reparou que a Biblioteca Nacional, que não é do seu pelouro, salvo erro, é da cultura, está há 40 anos encaixotada? Então, por quê? Porque surgiu um indivíduo, um idiota. Angola está muito cheia de idiotas. Um idiota que resolveu que aquilo eram livros coloniais, não serviam para nada e encaixou-os. Mas a Biblioteca Nacional continua a ter diretor, possivelmente. Continua a ter funcionários. Portanto, quando for a despacho, apresento também os meus sentimentos ao camarada presidente por ter aceito esse estranho lugar de um país que está a regredir fortemente e que as pessoas atribuem a culpa a ele. Eu já não falo mais. Não, era da literatura, mas a literatura não vale a pena estar a falar de literatura infantil. Minha senhora, a literatura infantil não existe. Por favor, não tornem a fazer essa história de campanhas nacionais de Luanda, porque Luanda não é capital. A capital é não sei com quem estou a falar agora. Não, agora apareceu. A capital é a Mutamba. Dona Sónia Jorge, salvo erro, não? E, portanto, eu já termino por aqui, que estou... só mais uma coisa, senhora ministra. Só mais uma coisa. Todos os anos é um problema com as matrículas, coisa que não existia no tempo colonial. Por que será? Porque exigem papéis e papéis e mais papéis e mais papéis e, portanto, há bichas de matrículas. E os miúdos compram-se os professores para pôr o nome dos miúdos. Façam como no tempo colonial. As matrículas são automáticas, não precisa de ir lá ninguém. O menino entrou na pré e até à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, as matrículas são todas automáticas. Não se exige mais papel nenhum.
Angola é o país do papel. É por isso que são necessários tantos funcionários para fazer aquilo que um terço dos funcionários faria. Nós estamos... Eu estou... Há outra coisa, um outro recado que eu queria dar à senhora ministra. Já viu as miseráveis aulas que se dão pela televisão? Aquilo não são aulas. Aquilo são o exemplo de como se não deve dar aulas. Nós agora que temos televisões que nunca mais acabam, por que é que a senhora ministra não faz umas aulas modelo para os professores irem ver na televisão como se dá a aula e depois transferir a aula para as suas classes? Por que é que não se faz isso? Nós temos tudo o que é possível, só que o nosso pecado maior é termos excesso de petróleo e um déficit muito grande de imaginação. Quando põe um problema no princípio, ficaram tantos milhares de alunos fora do sistema, ficaram por falta de imaginação. Aqui no interior, e suponho que em Luanda também, há uma coisa chamada explicadores. Se os explicadores forem legalizados e o menino que não anda na explicação, que anda na explicação não pode andar na escola primária, e o aluno que está na escola primária não pode andar na explicação, temos o assunto resolvido. Mas não, há uma corrente muito grande e antiga que é o ensino oficial que se sente ofendido porque o ensino particular apresenta melhores resultados, é o ensino particular que se sente deslustrado porque caem-lhe em cima, não tem proteção. Não sei. Não sei o que mais lhe diga, senhora ministra. Eu iria falar sobre literatura infantil, mas não falo mais. Acho que já falei o suficiente. Já disse o que tinha a dizer e já aproveitei o meu tempinho para dar recados. Muito obrigada, Otaviano. Muito obrigado especial para a senhora ministra. Otaviano, podes retomar, por favor? Com certeza que sim. Jeremias Mel diz que não falou de literatura infantil, que não é verdade. Porque a literatura infantil, aqueles que terão que ler, que possivelmente os escritores que lhes dedicam as suas páginas vão ler, começa exatamente, eu não digo já na primeira classe, mas até na própria creche. É aí que começa a necessidade das crianças saberem exatamente aquilo que vão ler. Portanto, vendo bem, David Melo falou muito durante todo este tempo de literatura para crianças.
E depois disto, eu vou falar do e com o Dari de Melo. Para os que não sabem, o Dari de Melo não nasceu em Luanda. O Dari de Melo nasceu, como muita gente diz, no mato. Nasceu em Benguela. E dele, entre muitas coisas, podemos dizer que se trata não de um homem de 7, mas de 1000 ofícios. Escritor, cronista, foi professor, inspetor escolar, radialista, gerente agropecuário, editor no Instituto Nacional do Livro e do Disco, funcionário do Ministério da Informação, como jornalista trabalhou na rádio, foi diretor da Voz do Bié, colaborou na televisão popular de Angola e na Rádio Nacional de Angola, no programa Rádio Piau, escrevendo juntamente com Filipe Tal, Rosa Roque e Alice Berenguel muitas das letras de canções para crianças da altura, ainda hoje lembradas e cantadas. Foi diretor da Veja, revista da televisão pública de Angola, em parceria comigo, em 1983, e diretor do Jornal de Angola e do Correio da Semana, que fundou juntamente com Manuel Dionísio em 1981, do Jornal Jango, em 1982, publicou imensos artigos na informação angolana, nomeadamente em jornais, revistas e rádio. Membro fundador da União de Escritores Angolanos, do qual foi, no biênio 1992, presidente da Assembleia Geral. E depois de tudo isto, ou de apenas isto, que mais não é do que um brevíssimo, com vários S's, retrato de Dari de Melo, com um certo humor cáustico, que ainda agora nós tivemos a oportunidade de constatar, se caracteriza, se costuma dizer e definir a si próprio como um pouco de tudo e possivelmente nada de coisa alguma. Com o passar dos anos, embora se desgaste, é velho. Como não tem dinheiro, embora se lastime, é pobre. Sem emprego fixo, embora se compadeça, está tecnicamente desempregado. Este é o Dari de Melo que eu conheci nos anos 70, 70 e tais, e acabo de vos brindar com um discurso que quase me faz desistir de falar dele, tão oportuno e realista ele foi. Mas como me incumbiram de falar do escritor, dele falarei. Mas mais do que isso, direi do amigo, do irmão de letras, a quem os meus filhos tratam desde sempre por Dari de Melo. Direi por ti, Dari. Então, aqui vai. Quando fui trabalhar para o então INAL, Instituto Nacional do Livro e do Disco, com o qual o confrade Boaventura Cardoso, era diretor, e que contava com uma equipe onde se destacavam nomes como o Dari de Melo, evidentemente, Maria Génia Neto, Gabriela Antunes, Rosolina Pombal, e mais tarde de colaboradores como Camila de Lima, Maria do Carmo ou Zaida Dásculos, que viriam a constituir-se como nomes de um núcleo incontornável no surgimento da literatura infantil-juvenil angolana. No entanto, ao falarmos de literatura para crianças, temos de fazer jus a pelo menos duas importantes obras, recuando alguns anos para falar de dois importantes títulos, pioneiros da nossa literatura para os mais pequenos. Em primeiro lugar, As Aventuras de Ngunga, de Pepe Tela, escrita em 1972, cuja primeira publicação de texto era a de auxiliar na alfabetização dos pioneiros do MPLA e não só, nas áreas libertadas, e não propriamente uma edição impressa em páginas mimeografadas que podiam ser distribuídas para leitura
que após a independência viria a ser editado pela União de Escritores Angolanos, em edições, imaginem, que chegaram a atingir, no que até hoje se consideram números imaginários, os 100.000 exemplares em livros de bolso. Com traduções em inglês, servo-croata, alemão, etc. Em segundo lugar, para referir isso, sim, já um livro impresso, escrito igualmente no exílio em 1972, por Maria Eugénia Neto, e na Floresta dos Bichos Falaram. E, finalmente, referir e dar relevo ao primeiro livro produzido para crianças depois da independência, A Caixa, de Manuel Rui Monteiro, editado para comemorar o 1º de dezembro de 1977, pelo então Conselho Nacional de Cultura, com ilustrações feitas por crianças. Mas voltando ao Dori de Mel, é imprescindível dizer que ele não se limitava a escrever. Imaginava, inventava, arrancava sabe-se lá de onde, ideias novas como as que deram origem, por exemplo, à coleção Piou Piou. Uma série de pequenos livros com apenas uma história, com dimensões tão pequenas, pouco mais de um palmo, que foi uma das primeiras, se não mesmo a primeira coleção a ser levada até aos leitores angolanos. Eram 12 livros de 6 escritores que deram origem ao aparecimento de novos autores e que levaram ilustradores como António Domingos, Henrique Arede ou Lina Correia a dar vida às letras através de desenhos cheios de imaginação. Foi sua a ideia de intercalar na então revista mensal Teveja da televisão, saliente que a revista tinha uma tiragem de 20.000 exemplares, se não estou em erro, que o Fernando da Litotipo, para quem conhece, durante a sua feitura, pacientemente ia mudando, acrescentando as alterações propostas pelo Dari, nunca satisfeito com o aspecto, os textos, a apresentação. E dizia eu que foi dele a ideia de intercalar na revista Teveja caderninhos ainda mais pequenos do que os da coleção Piou Piou, papel tão fino que quase deixava ver os textos do outro lado, igualmente com ilustrações de nomes diversos, divulgaram pequenas fábulas e contos da nossa cultura, adaptados e recriados por autores como Gabriel Antunes, Lina Correia, Otaviano Correia e, inevitavelmente, Dari de Mel, que levaram gratuitamente histórias a milhares de casas de meninos na altura. E porque falamos da revista Teveja, é de referir e salientar que é mesma, mais do que um simples informador de programas da televisão, e muito menos uma revista de fofoca ou cor-de-rosa, pretendia ser, e penso que foi mesmo, uma revista de cultura. Entre falar das novelas e programas a apresentar, ela continha histórias originais que, imagine-se, tempos depois, não sabíamos se tinham sido escritas por mim ou por ele, de tal forma, ambos participávamos na sua feitura, e revista que continha textos sobre Angola, desde a história, cultura, arte e entrevistas com músicos, cantores, cineastas, radialistas, pintores, escritores, não apenas angolanos, mas que nesses anos, mesmo difíceis, nos visitavam. E havia sempre uma página de passatempos e curiosidades do mundo das artes e da informação. Ao falarmos de Dari de Mel, não podemos deixar de referir as adaptações teatralizadas e apresentadas no auditório da Rádio Nacional de Angola, E nas Florestas dos Bichos Falaram, da Eugénia Neto, uma versão, digamos, mais modernizada e atual do velho Chapeuzinho Vermelho, que acabou por dar origem, após alterações, voltas e reviravoltas, à peça intitulada O Lencinho Vermelho, igualmente representada pela equipa da Rádio Nacional de Angola. E veio a talho de força referir como foi o nascimento do Chapeuzinho Vermelho. Só por si, uma outra história contada pelo próprio Dario. Tinha cá estado a escritora brasileira Ana Maria Machado, a convite de Gabriel Antunes. Não podia deixar de ser. Essa escritora mandou-nos depois, refere Dari de Mel,
para o Jardim do Livro Infantil, de que muitos ainda se lembram certamente, uns bonecos do teatro infantil, umas marionetes, para a gente fazer o Capuchinho Vermelho. Isso obrigou-nos a adaptar o Capuchinho Vermelho à realidade angolana. Portanto, havia que aproveitar os bonecos que a Ana Maria Machado mandou e fazer uma adaptação, digamos, made in Angola, na qual não havia nenhum caçador que matava o lobo, nenhuma avó doente há não sei quantos anos, o caçador que foi para o sul aguentar a nossa independência, o lobo que acabava por ir para uma creche entreter as crianças, e a avó empregava-se numa padaria a fazer bolos e o Capuchinho Vermelho. Ia para a escola, como cumpria a qualquer criança da sua idade. E, espantosamente, a coisa teve mesmo sucesso. Enumerar aqui as obras literárias produzidas por Dalí de Melo é praticamente missão impossível. Títulos de obras como Quem vai buscar o futuro, exemplares com ilustrações de António Domingos, Quem se gaba sempre acaba, também em edição do Hinaldo de 1982, com 5.000 exemplares, ilustrações igualmente de António Domingos, As Histórias do Leão Velho, teatro, de 1985, com ilustrações de Lina Correia, o Hinaldino, com ilustrações de António Domingos, O Comandante Sem Arma, em minha opinião, um dos mais belos textos que li, uma história de paz em tempo de guerra, como refere o próprio Dario, sobre o conflito armado que tivemos a desdita de sofrer, em edições da TPA com 15.000 exemplares. O Grilo e as Macas, com banda desenhada de Carlos Herrero e com uma tiragem recorde de 30.000 exemplares. O Grilo e as Macas, com banda desenhada de Carlos Herrero, como acabei de dizer, com 30.000 exemplares, e que mais tarde foi musicado por Filipe Sal e produzido em vídeo pelo Laboratório Nacional de Cinema. Isto, já para não referir as dezenas de histórias que Dalí de Melo escreveu para o Jornal de Angola, mas não posso deixar de referir As 7 Vidas de um Gato, com o qual obteve o Prémio PALOP 98 de Língua Portuguesa de Literatura Infantil, e dizer que Dalí de Melo também escrevia, se calhar Dalí de Melo escreve sempre em poesia, livros como Onda Dormida e Poemas Seródios. E agora, vou falar-vos, como disse anteriormente, não apenas do escritor, ou melhor dizendo, do autor que, em minha opinião, se perfila como um dos melhores escritores para crianças, que escreve nesta língua que nos legaram como forma oficial de escrever e falar. Vou falar-vos especialmente do amigo, do companheiro, daquele a quem chamo o meu irmão de letras e a quem, como já referi, os meus filhos, hoje, mulheres e homens feitos, continuam a tratar por tio Dario, graças ao qual me tornei naquilo que hoje muitos chamam de escritor. É que, ao contrário do que ele disse na sua conversa, se eu comecei a escrever a crianças nos idos, muito idos, de 1967, para o então Rádio Clube do Rio, por o seu programa para crianças intitulado Parque Infantil, a verdade é que foi o descobrido, entre aspas, um tal de Dalí de Melo, que se tornou meu amigo, que passou a frequentar a minha casa, naqueles tempos difíceis, das lojas cheias de nada, das filas das pedras colocadas no passeio às tantas da madrugada, das noites riscadas pelo tracejar, para o canto das balas. Foi aí quem, almoços de ocasião, tardes de conversas intermináveis e convívios em minha casa, ali no quarto andar de um edifício da Maianga, fomos construindo uma amizade, um companheirismo, uma cumplicidade literária que me foi servindo para perceber, não poucas vezes, os seus conselhos, as suas críticas, as suas opiniões sobre o que eu escrevia, me iam burilando a escrita, alterando quase sempre o fio da história,
a construção e a forma. E se ele disse que eu sou o padrasto da menina que é a literatura para crianças de Angola, que fui o recente, mais antigo, ou seja, o primeiro angolano que ainda no tempo colonial escreveu para as nossas crianças, ele, Dari de Melo, foi sem dúvida alguma o mestre que encaminhou o padrasto para uma outra maneira de tratar os textos dedicados aos mais novos. Mudei, porque ao lê-lo mudei a minha forma de usar as palavras. Ao ouvi-lo, descobri outras escritas e outras construções, embora ele, tenho a certeza, nunca se tenha apercebido disso, nunca se tenha apercebido do alcance dos seus conselhos, das críticas, da força das suas opiniões, da influência que exerceu sobre os meus escritos, e se calhar está a ouvir isto pela primeira vez. Este é o Dari de Melo, escritor, crítico desabrido dos erros e falhas da nossa cultura, ou pelo menos do modo como muitos a encaram, sem papas na língua, por vezes impetuoso em demasia, mas ao mesmo tempo um amigo, quase da família, senhor de uma escrita adocicada, onde as palavras bailam, ora ao pulsar suave, melódico do quissés, ora ao ritmo frenético do batuque angolano, e as páginas das suas histórias deixam escapar o cheiro bom da terra molhada e convidativa, do fumo, das senzalas cheias de silêncios musicais, das noites do mato. Do mato. O melhor, o mais autêntico que Angola tem. E só para ilustrar o que acabo de dizer, com vossa autorização, vou ler-vos o excerto de um conto do Dari de Melo, incluído no seu livro Sete Macas, muito antigas, que se chama O Galo e a Rola. Eu diria que é uma história, como quase todas as do Dari de Melo, escrita em prosa poética, ou escrita em prosa, mas em verdadeira poesia. E, se me permitem, eu vou ler o excerto da história, se não vos incomodo, já não estou a falar demais, mas então aqui vai. Era de noite, tão noite, e horas de já ser dia. Tinha o sol adormecido e descansado dormia. Com medo, o galo cantava, e o sol que não nascia, estremunhado acordava. E foi dia. E o galo, envaidecido da vaidade, malucou. Subiu um pau de abacate e, cantando, perguntou: quem canta assim como eu? Quem cantando faz o dia? E a rola, pequena e feia, respondia. Era assim que respondia. Cru, cru. Quem canta e quem faz o dia és tu. Trepou o galo mais alto e na árvore da vaidade, de onde se punha a cantar, cantava mais alto ainda e tornava a perguntar: quem de vós acende o sol? Quem chama a luz quando é dia? Quem acorda, quem desperta? O reino da bicharia. E a rola, pequena e feia, era assim que respondia. Quem diz que é dia, és tu. És mesmo tu. E o galo que mais trepava e mais subia no ramo da árvore em que estava, na vaidade que sentia: e tu quem és? Que até nem sabes cantar. Que de vergonha te escondes e respondes sem eu nada perguntar. Que tola. Galo cantor como eu, toca a resposta do céu, da águia, do gavião, e não gasta a sua voz a falar com uma rola que só sabe andar pelo chão. E a rola, pequena e feia, gemia, que é gemendo que ela canta, e afinando a garganta, era assim que respondia: cru, sei que não sou como tu. E o galo que mais subia, e mais de vaidade inchava, e tão alto se sentia,
que mais do alto falava. Fecha o bico, cala a boca, não tornes mais a falar. A tua voz, agonia, vem aprender a cantar. E a rola nem mais palavra, mas começou a pensar. Lá que o galo vai dos aço, que era um grande cantor, deixá-lo. Agora, que humilhasse, criticasse, falasse só de favor, porque uns viviam no chão e ele perto do céu, porque uns cantando gemiam e ele inventava o dia, essa não. Humilde, pequena e feia era a rola, mas tola é que não. Por isso voltou de novo, diz o povo, gemendo na voz que tinha, esta conversa me amou. Ó galo, tu que tens no teu cantar o fogo que acende o sol, queres tu comigo apostar que eu sou capaz e tu não? Comer toda inteirinha esta quinta de maçã? Ora, esta está apostada. Pois então traga uma quinda para mim, que logo então se verá. Trouxeram. Ele comia com pressa. Ela bicava e falava, gemia numa conversa que nunca mais acabava. Ó galo, quem come deve beber. Admiro que tanto maçango comas, que tanto maçango biques e não fiques com uma sede de morrer. Lembras bem, vou ao rio num instante. Eu também. É logo ali adiante. Eu sei onde é a rola tola. Não me queiras cá ensinar. Correu o galo para o rio, meteu-se a rola a voar. E o que foi? O que aconteceu? Outra rolinha apareceu, saiu para a quinda e comeu. Tão igualzinha à primeira que o galo, quando voltou, nem sequer adivinhou que havia ali maroteira. Ó galo, quem come deve beber. Ainda bem que me lembras e me voltas a dizer, vou ao rio num instante. É já ali adiante, se é que desejas saber. Fecha o bico, rola tola, trata mas é de comer, quando não perdes a aposta. Saiu o galo para o rio, a rola nem deu resposta, porque já vinha no ar, muito depressa voando, outra rola quem chegando ficaria em seu lugar. O resto e o final da história já vocês podem imaginar, certamente. É assim a escrita de Ari de Mel. Esta sua capacidade de brincar com as palavras e das palavras fazer pequenas maravilhas que prendem a atenção, divertem, deliciam e que, como todas as histórias da tradição do nosso povo, encerram, apontam um rumo, um caminho, uma lição de vida, constrói cidadania. Contudo, hoje, Ari de Mel, o senhor de uma escrita fluente e musical, na qual perpassa invariavelmente a crítica no sentido progressista, que se encontra nos temas da transmissão e defesa dos valores da tradição e da modernidade, olha, com alguma mágoa, com aquele espírito crítico que o caracteriza para os primórdios da independência do país e compara-os ao presente, dizendo-se desiludido, porque sente que o ideal da construção do tal homem novo, veio da mata, ficou apenas pelas pequenas iniciativas que tiveram lugar nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX. Diz estar a assistir a uma redução cada vez maior dos livros infantis angolanos no mercado. E com ela, a perda dos hábitos de leitura que estavam a ser adquiridos, como também não se tem verificado um aumento de cultores neste género, como era de esperar. Só quase para terminar, que há muito já falo, muito ou quase impossível dizer que fica por referir sobre Ari de Mel, como ele próprio diz na sua terra natal, Benguela, longe de Luanda, onde cada vez mais se sentia exilado e que se tornou, seja por telefone ou por qualquer outro meio, mais difícil de contactar do que o Papa ou a Rainha de Inglaterra. Não obstante tudo isto, continua a escrever, à espera de melhores dias, editores sem exigências de custos ou desculpas, que vão da dificuldade de edição, por falta de papel, material de impressão e sabe-se lá mais o quê, e tem guardado na gaveta dos perdidos, como ele próprio diz, quase uma centena de contos, que estou certo, fariam não apenas as delícias das nossas crianças, mas que levariam às nossas escolas conhecimento, não apenas da nossa cultura, mas sobretudo sobre a arte de bem escrever para os mais novos. Muitos dizem ser uma arte difícil e que outros, infelizmente,
ainda consideram uma literatura de segunda, uma subliteratura, coisa que ao lermos Dari de Melo é totalmente desmentido pelo nível e ao mesmo tempo pela simplicidade poética dos seus textos, quase inultrapassada. Muito fica por dizer sobre Dari de Melo, muito eu já disse, e agora espero ouvir dos nossos convidados as dúvidas que ficaram sobre este homem que, mesmo desiludido, continua a escrever, mesmo desiludido, continua a esperar que um dia a coisa mude e as crianças voltem a ter nas suas mãos os livros que já tiveram nos primórdios da nossa independência. Feitos pela mãe, ou pelo padrasto, ou pelo não pai, eles tinham livros. Havia livrarias. E como eu costumo dizer, hoje, as poucas livrarias que ainda existem não chegam a ser livrarias. Porque hoje vendem-se livros nos supermercados, vendem-se livros a metro. E os livros não são nem o arroz, nem a farinha para se vender ao quilo ou a qualquer outra maneira. Temos que ter livrarias, temos que ter escritores e, tal como Dari de Melo, eu também espero ainda poder ver uma mudança nas mentalidades de quem tem responsabilidade de levar até aos nossos meninos aquilo que os escritores produzem. À vossa disposição, com certeza, o Dari de Melo, agora para responder com aquele espírito que o caracteriza às perguntas que lhe possivelmente vão fazer. Obrigado. Sim. Albin Assis, africano. Engenheiro Albina Assis, o micro desligou-se. Tem que ligar o micro. Não estamos a ouvir. Está aqui. Estão a ouvir-me? Agora. Agora sim, agora sim. Era só para saudar o meu amigo Dario, por quem eu tenho não é um carinho, como eu digo, como um irmão mais velho, como um verdadeiro angolano, como um homem sacrificado, como aquele exemplo que a juventude precisa. Dario é um exemplo e espero que todas as palavras que forem ditas aqui por o nosso camarada Octaviano Correia tenham entrado nas mentes e tenham percebido, a juventude tenha percebido aquilo que ele disse. Eu sei que ele é contestatário, mas é um contestatário da verdade, porque eu conheço o Dario desde miúda, quando ele era inspetor escolar. E eu fui funcionária, antes de voltar a estudar, fui funcionária do ensino rural. Por isso conheço o Dario há muitos anos e sempre achei um homem com uma verticalidade, mesmo no tempo colonial. Porque há pessoas que passaram a ser mais verticais depois, mas o Dario tem uma verticalidade que eu conheço há muitos anos. Dario, eu queria deixar aqui só o meu abraço e espero que continues, pois eu e tu já falta mais tempo para viver, falta menos tempo para viver do que já vivemos, mas continua com a esperança, porque a esperança, segundo diz Nelson Mandela, é a última coisa que deve morrer. Um beijinho e um abraço a todos e obrigada por terem dado este carinho ao nosso amigo, pela vossa presença, ao nosso amigo Dario. Obrigado. Obrigado. Albina, é um prazer enorme estar a ver-te aí e estar a lembrar-te das feiras a que fomos e de tão bem tratado por ti que fui. Obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado. Não consigo dizer mais nada.
Dario? Posso? Sim. É a Tânia Macedo, do Brasil. Uma boa tarde a todos e todas, uma boa tarde especial a Dario, que faz tempo que eu não vejo, mas que eu sempre leio de novo. E eu queria, nesse momento, chamar a atenção, eu já falei isso no chat, né? Mas chamar a atenção para um dos melhores livros, que é Quituba, a Terra do Arco-Íris. É um texto, sem dúvida alguma, que deve estar na lista de leitura de todos, né? É uma construção incrível de personagem, tratando um tema bastante complicado que é a guerra, né? Ao mesmo tempo falando da distopia e da utopia. É um dos textos mais impressionantes sobre a guerra. Eu acho que nunca disse isso a você, escrevi num texto que ainda não foi publicado, mas eu queria dizer pessoalmente, ao mesmo tempo que lembro quem ainda não leu para ler. Mas a pergunta que eu deixei no chat também queria te fazer, Dario, é se você não ficou tentado a escrever de novo, a dar uma continuidade à saga do personagem Isaldino, né? Que foi o primeiro personagem que era um detetive, né? De um texto infanto-juvenil. E é a primeira história de detetives da literatura angolana, da literatura da independência. Então, você não ficou com vontade de escrever mais sobre ele, usando essa personagem? Eu não sei se posso falar já. Posso? Olha, sim, Dario. eu vou dizer, eu estava convencido que o Inaldino era o primeiro livro angolano de literatura policial. Cheguei à conclusão que não é. Em 1931, um senhor daqui de Benguela, Teu Bastos, publicou, pelo menos que eu saiba, nos jornais, no Jornal de Benguela, uma história policial intitulada A Máscara Azul. Portanto, estou a perder a primazia em tudo. Até os mortos já se intrometem comigo. Já não sou o primeiro, sou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, já não sei. Eu gostava muito de escrever sobre o Inaldino, mas teve uma grande saída. Porquê? Porque o Inaldino, o inspetor Miruí, a polícia andavam numa altura de fazer concursos e os polícias foram ver se aprendiam alguma coisa para o concurso. Claro que não aprenderam nada, mas teve uma grande saída por esse equívoco, como tantos outros livros também que nascem equivocados. Por exemplo, no meu caso, a maior parte das histórias que eu escrevi, principalmente aquelas que tratam de contos angolanos, os miúdos não percebem, não entendem. Portanto, são infantis equivocados. Talvez consiga os mais velhitos. Portanto, eu tenho de histórias infantis não 120 ou 130 histórias. Tenho não mais umas 10 ou 12. Portanto, eu sou um escritor equivocado. Mas gostei de te ouvir pelas palavras de apreço que me dás e que me envaidece um pouco. Ok, eu penso, Otaviano, com a tua permissão, há aqui umas coisas no chat
Com certeza que sim. Seria bom ler. A professora Rita Chaves esteve aqui, professora a partir do Brasil também. Exato. Ela teve que dar uma aula, mas deixou um abraço ao Dario, que conheceu em 1987, na sua primeira viagem a Angola, e também ao Otaviano, com quem fez uma viagem incrível ao Lubango. Só guarda saudades imensas desse final de 87, e portanto, ela na próxima semana volta aqui a estar connosco. A Tânia Macedo acabou por dar, e com muito gosto de estar com ela, e esperamos estar sempre e mais vezes com a professora Tânia Macedo, que já referiu-se à questão do Inaldino. Há aqui um querido Dario, um beijinho carinhoso da Zemi. Depois há aqui também o Peti, queria mandar um beijo ao tio Dario, e a minha mãe professora em Angola, após a independência, em 1976, 1988, Maria Helena Farrajota, manda os maiores cumprimentos, um abraço, filho do Pepe. Acho que ele se... É o João. Depois, caro Dario, o meu reconhecimento pela sua simplicidade, aqui o fone de Miguel, e o Aníbal João Melo manda também um compromisso familiar, impediu-me de assistir desde o início. Cheguei no fim, mas não podia deixar de entrar para dar um grande abraço ao Dario. Aproveito para cumprimentar todos os Zuma presentes. João Melo. A Ana Maria Martinho, a professora Ana Maria Martinho, também manda as felicitações e diz que foi um prazer ouvi-los. E site com contos e histórias de Dario de Melo está aqui no chat para quem quiser entrar. E um grande abraço também do Fragata de Moraes, que para a próxima semana estará connosco aqui na sua videoobra e também sob mediação do nosso querido amigo Otaviano Correia. Eu aproveitava este momento também para deixar o meu testemunho, 2 pequenas palavras em relação ao meu irmão Dario. É um irmão de fraternidade, não é de consanguinidade, mas tornou-se meu irmão de fraternidade desde 1976, altura que nos conhecemos. E é interessante de tudo aquilo que se disse do Dario, a minha primeira impressão do Dario foi a vontade de fugir quando olhei para ele. Foi pela primeira vez que ouvi que olhos azuis me furavam até à nuca. Ele olhou-me, tinha umas barbas e fumava um cachimbo terrível, que lançava um cheiro horrível, poisava aquele pé dele com a sandália, sempre que ele adora, em cima da gaveta da secretária, olhou para mim pela primeira vez. Eu tinha acabado de chegar de Portugal, isto foi em 1976, aproximadamente, abril, e ele tinha acabado de vir do Bié, numa situação extremamente difícil. Tinha, portanto, a fugir para Luanda, na coluna, que depois penso que era na coluna do Comandante Tigre, e também onde vinha a camarada Roda Gil. Portanto, eram as pessoas com que ele me falou, do Comandante Tigre, que foi empaulado ali no Kwanza Sul, e da Roda Gil. Para mim foi uma surpresa enorme o que ele contava, com a família que ele, da altura, tinha chegado, e conhecia então a sua primeira mulher, quem não me esqueço também, porque tive um grande contacto em situações muito difíceis com ele. Foi aí que eu soube de um Dario de Melo que tinha sido preso pela PIDE na altura do tempo colonial, e que me disse... Eu, na altura, quando fui preso, nem tinha bem a noção do que era ser do MPLA. Agora que fui preso, agora é que eu vou aprender a ser, e agora é que eu quero ser mesmo. Portanto, o espírito de Dario era assim. Não, na altura até não tinha muito bem a dimensão do que eram as coisas. Agora que me prenderam, agora é que vão ver como é que é. E foi delegado do MPLA no Bié. E foi por causa disso que teve que fugir.
tinha apenas uma pistola, mas impunha-se ali no Bié. Chegou a Luanda, eu conheci-o no Ministério de Educação. Inspetor. Era um nome de respeito, Inspetor Dario de Melo. E o Inspetor Dario de Melo, a primeira vez que o vi, eu acho que tinha saído há poucos, 1 ou 2 anos que eu tinha saído do Magistério Primário de Lisboa, e das várias coisas que eu queria fazer era tudo menos dar aulas. Quer dizer, eu queria dar aulas, que o resto que me ofereciam, eu não me sentia como é que eu podia fazer. E quando me puseram em frente ao Dario de Melo, e ele olhou, observou-me e perguntou-me: você conhece o analítico-sintético, este analítico-sintético que ele falou aqui? E eu, por sorte, conhecia, disse que sim. E ele disse: leia isto. E é um livro que até hoje ele vai ter que me dar, passados estes 40 anos, porque ele está feito e ainda não me deu. E ele, domingo, eu vou mandá-lo buscar aí em Benguela à casa, porque já tenho quem o vá transportar para aqui. E ele começava a ensinar a ler pela simples frase: Aiué. Aiué. Toda a gente em Angola diz Aiué. E Aiué de Cabindo Cunen faz a unidade nacional e começava-se a ler pela palavra Aiué. Daiué, papá, papapa, papai, para pé, e ia por aí fora. Este analítico sintético que ele fala do som e que me maravilhou. Ele colocou-me, na altura, no magistério primário, onde fui professor de didática, e comecei a minha vida como formador de professores nessa altura. Foi nessa altura que conheci também a nossa camarada Gi, que tinha, na altura, estado, e fui pela primeira vez professor da Gi, na Escola de Magistério Primário, Luísa Filomena e muitas outras pessoas, Paula Vitor, foi muito interessante. Mas em tudo na vida há coisas terríveis. Conheci num dia em que fui ao magistério primário e tinha um carro do inspetor. Eu não tinha carro na altura e era o carro do inspetor Dario de Melo que eu andava para baixo e para cima. E à porta do magistério primário, depois do 27 de maio, o Dario desapareceu. Foram buscar o Dario. E foram buscar no carro, tiraram-me o carro, e foram onde está o Dario estava na União de Escritores, e foram buscar o Dario. Foi um momento muito triste, uns 3 meses horríveis, não se sabia e porquê e por que razão. Não ficou muito tempo, mas quando o Dario saiu, ficámos realmente muito próximos e muito amigos. Eu fiquei muito próximo dele e da família dele, e hoje tenho também como meus sobrinhos 2 filhos deles que estão aqui, o Carlos de Melo e o Paulo de Melo. O Carlos falo com ele frequentemente, o Paulo menos, mas já são grandes, já têm filhos e são meus sobrinhos. Passaram a ser, de facto, os meus sobrinhos. E tenho outros grandes amigos, filhos da irmã dele, Miete, que foi morta de uma forma terrível no Ambo, a Miete, cujos filhos, 2 deles, me dou também muito bem e são como se fossem meus sobrinhos. Um está ali, que é o Zé, que está a dar assistência ao Dario. O Zé já tem hoje 61 anos. O outro é o Jó, que não sei onde está, nunca mais o vi, mas diz que está mais careca que eu e, portanto, já não o vou conhecer. Hoje é com grande orgulho que eu posso dizer que, como reitor da Universidade Independente de Angola, e quando tivemos que dar nome aos auditórios, um dos auditórios nobres chama-se Auditório Dario de Melo. E que é nesse auditório onde se desenvolve grandes coisas ligadas para o ensino. Dario está homenageado hoje aqui, mas está homenageado também na universidade, por iniciativa minha e também do ex-ministro da Educação, Buriti da Silva, e é com grande agrado que as pessoas hoje mais novas não se esquecem que quando têm
uma qualquer tertúlia ou qualquer atividade académica, ela realiza-se também no auditório Dario de Melo. Um auditório grande que ele próprio teve a oportunidade de inaugurar. E, curiosamente, alguém se enganou e, em vez de pôr Dario de Melo, pôs Dário de Melo. E eu fiquei muito aflito, porque na altura que aquilo caiu, eu vi, não, esse assento é para sair. Ele diz, não, fica mesmo assim, porque se enganaram no meu nome, logo à partida quando o registaram. Então, o auditório já não é Dario de Melo, é o auditório Dário de Melo, mas toda a gente chama o auditório Dario de Melo. Muito obrigado, Dario, por tudo. E podes crer que não só escrevemos o Grilo das Macas, que hoje crianças passado 40 anos ainda ouvem, mas estaremos próximos, quando for a Benguela, de continuarmos a partilhar estas tuas poesias, estas tuas histórias, e vamos continuar a fazer música, que também tem jeito para isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se podemos falar. Podem, sim, senhor. É só dizer quem é, Estão-nos fazer a o ouvir. sinal e dizer. Oh, Jéssica Cohen, Teresa Cohen, mulher do Arnaldo. exatamente. O Arnaldo está aqui, tenho que me identificar assim, como mulher do Arnaldo, porque não sou da academia. Exatamente. Mas o Arnaldo está aqui, estou muito feliz, estou a ver aí, eu e o Arnaldo, porque eu tenho que ir indicando ao Arnaldo quem são as pessoas que estão. Vocês sabem, o Arnaldo não está a ver muito bem, né? Ou melhor, não está a ver quase nada. Estou a ouvir o Dario, pá, E o Octaviano, e o Octaviano. De maneira que é um prazer ouvir-vos, pá. O Dario merece outro tipo de diálogo. Aliás, eu estou a regressar a Luanda na próxima semana e não vou me escusar de discutir com ele os pontos de vista. E dar um abraço, claro. Bem, eu agora, felizmente, sou a voz e os olhos do Arnaldo. Imaginem a minha felicidade. Então, ao Dario, que é meu conterrâneo, porque eu sou de Benguela, claro. E o Arnaldo foi indicando as pessoas todas que estavam aí. Ele saúda, pediu-me para dizer que saúda a todos. Está aí uma pessoa muito importante para nós, a minha prima Inocência da Mata, a minha sobrinha Gi. Quando disseste mulher do Arnaldo, devias ter dito prima da Inocência. Pois é, minha prima. E a minha sobrinha Gi, a nossa sobrinha, minha e do Arnaldo. Então o Arnaldo pediu-me para vos saudar a todos, ouvimos com muita atenção, eu fui indicando quem eram as pessoas que estavam todas aí. E eu acho que ele ficou muito, muito satisfeito. Portanto, eu agora sou a voz e os olhos do Arnaldo. E o Dario... Dario, desculpa lá essa intermissão, hein? César, bons olhos e boa voz. Sim, não, também, I'm a professor, também tenho que treinar a voz todos os dias em frente ao espelho. Zéza, deixa então o Arnaldo falar, o Arnaldo também quer falar. Arnaldo, fala. Apanhava-me a comer. Mas de qualquer maneira é um prazer ouvir a Gi, pá. Essa doutora tem muito a dizer, pá. Eu vou-te desafiar, pá, para um duelo, pá. A prima Inocência que está aí, essa senhora ficou de nos visitar, mas não vai sair de Luanda sem cumprir. Tem medo de ir a Luanda. Sem cumprir a promessa. Tem medo de ir a Luanda, pode ir. Não, agora com a Covid é melhor eu ficar quieta, né? Não, o Covid em Luanda não é Covid. É conveniência de entrada. Ali não temos muito Covid, é só conversa. Podem confiar nesta doutora. Mas como o tema é o Dario, um abraço muito forte, muitos parabéns à Academia Angolana de Letras, que continua a fazer esse trabalho, que nos permite, de facto, revermos-nos, já que o Covid não permite que possamos estar juntos.
Um abraço muito grande a todos, ao Filipe Zau, ao... Como é que se chama o nosso o Carvalho? O Carvalho? Sim, que é agora o vosso diretor da União. Paulo Carvalho. O presidente da Academia, o Paulo Carvalho. Eu indiquei ao Arnaldo todas as pessoas que participaram, Almeida e Silva, os confrades, Almeida e Silva. Eu avisei, eu ia mostrando ao Arnaldo, claro que ele não vê, mas eu dizia a todos quem eram as pessoas que estavam e ele ficou muito feliz de saber que houve uma participação tão grande. Saudações para todos, cuidem-se e encontramo-nos em breve. Muito obrigado. E não sei se há mais alguém, com certeza que há, para falar. Sim, muito boa noite a todos. Alberto Adérito Manuel. Adérito Manuel, não é? Exatamente. Sim. Eu, antes de mais, gostaria de felicitar o escritório Dari de Melo por esta introdução, o moderador. Eu fiquei muito grato em conhecer um pouco mais Dari de Melo. Infelizmente, eu já faço parte desta geração que não foi suficientemente privilegiada com a literatura infantil, porque eu passei a infância não cá em Luanda e no interior. Já na altura, nos anos 80, o livro já não era tão fácil. Mas eu, nos depoimentos, fiquei preocupado em querer saber algumas coisas. Primeiro, eu não vejo esse problema do livro infantil, é quase transversal em outras áreas. Na música também nota-se o mesmo problema. Parece que o país, desde os anos 80, parou no que concerne a reflexão em projetos para a infância. Então, eu queria, talvez, nesse sentido, o problema não se coloque só a nível do Ministério da Educação, eu acho que é um pouco mais alargado, no sentido de que está a faltar, de facto, uma política muito mais aguerrida para a infância, para as crianças. E outro elemento que eu queria perceber também, eu não entendi qual foi o último livro publicado em Angola do Dario de Melo. Eu gostaria de saber isto, porque para mim parece-me um tanto quanto problemático, e acho que se justifica a insatisfação dele, um escritor a dimensão, a altura, e porque, pelo que eu vejo e noto, nós não temos muita gente a escrever literatura infantil. Lembro-me só da Tremilda Paca, e não sei se vamos contar 5 pessoas que nesse momento estejam engajadas nisso, e um escritor como Dario de Melo tem dificuldade de publicar. O problema, afinal, na sua opinião, estará aonde? Aonde? Com quem? Com o mercado, as editoras, o Estado? O que é que se passa, afinal? Muito obrigado. Eu gostava de falar. Não? Exatamente. Eu gostava de falar. Posso? Podes falar. Podes falar à vontade. Ora bem, respondendo a esse confrade, estão a ouvir? Sim, o som está bom. Respondendo a esse confrade, eu quero dizer que não sei qual é a solução, senão a solução idiota que eu tomei. O meu último livro saiu há um mês. Eu paguei do meu bolso, ou quer dizer, do bolso do meu filho, e agora distribuo gratuitamente aos amigos. Porque não vale a pena, porque para além daquilo que o livro custa, se eu o puser à venda, tenho de pagar ao fisco 40% dos meus lucros. Ora,
as pessoas ali nas finanças estarão convencidos que o escritor é um tipo que faz um livro e fica rico de um momento para o outro. Portanto, este livro que suponho que vocês viram no ecrã, este livro foi publicado no Natal Adiado, é a segunda edição de um livro que eu fiz, porque o problema é este. Há muitos contos de Natal, mas todos estrangeiros. Eu comecei a pouco e pouco a fazer contos de Natal angolanos. E adiado por quê? Adiado porque o Natal foi mesmo adiado. O indivíduo que era o Carlos Daial, que deveria fazer a segunda edição, morreu, e o livro teve uma série de dificuldades. Era para sair no Natal passado e acaba por sair possivelmente em Natal nenhum, porque eu resolvi que era melhor dar os livros aos amigos e enquanto tiver livros eu estou na disponibilidade de dar os livros. Por exemplo, se o Paulo de Carvalho, que é o chefe aí dessa associação, ou o Filipe Zau, quiserem, eu mando um livro para cada, 2 livros para cada, não há problema, para cada um dos camaradas que estão aí. Ora, sim, senhor, o meu vou cobrar já ao Carlos, que ele já sabe que o meu está eu já sei que o meu está no Carlos. Portanto, o meu sobrinho já sabe que tem o meu livro e ele está aqui, portanto, qualquer dia vou lá bater ao serviço para ir buscar o meu livro. Portanto, o Carlos está aqui escondido, mas o meu já sai. E penso que nós podemos, efetivamente, em relação a isso... Quando for buscar o teu, leva já o conjunto para os camaradas que estão aí contigo e comigo também. Claro, é o maior Faz prazer. logo a distribuição rápida. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu penso que o Paulo Carvalho está aqui também. Eu gostaria que ele também se pronunciasse. Paulo. Sim, sim. Estava a pensar nisso. Boa noite. Quero cumprimentar o meu grande amigo Dario de Melo, que já não vejo há algum tempo. Recordo-me dos tempos, bom, nós conhecemos-nos há bastante tempo, ainda no Ministério da Cultura. Aliás, ele estava no INALD e eu ainda era o secretário do Organismo Popular de Cultura do Bairro Operário, na altura em que foram criados os organismos populares de cultura, e antes de eu ir trabalhar no Ministério da Cultura, Conselho Nacional de Cultura na altura, e portanto eu tive essa ação ao nível do Bairro Operário, ação social, não era emprego, não é? Naquela altura nós trabalhávamos, e eu trabalhei na Comissão do Bairro Comandante Valódia, a Comissão do Bairro Operário, de forma absolutamente gratuita, pronto, e depois ao nível do Organismo Popular de Cultura do Bairro Operário. Então, no Conselho Nacional de Cultura, pronto, conversámos um pouco, mas mais ainda, depois de eu regressar dos estudos na Polónia, no Ministério da Informação, o nosso confrade Boaventura Cardoso saiu de Ministro da Cultura para Ministro da Informação, levou algumas pessoas, muito poucas, eu fui um deles, e o amigo Dario de Melo tinha o gabinete mesmo ao lado do meu. Bom, não, era o que estava ao lado do meu era o do Zé Luís de Matos, e o Zé Luís de Matos estava a meio dos nossos gabinetes, do mais velho Dario e do meu, e tivemos bastantes tertúlias naquela altura. Aquilo foi em 1991 que eu fui para o Ministério da Informação, portanto para a comunicação social,
Pronto, e depois fui, vou dizer, atirado, entre aspas, para o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, né? Mas pronto, e aí já deixamos de nos cruzar diariamente e de ir confabulando. Mas o Dario é uma pessoa bastante erudita, uma pessoa com quem aprendi bastante, e aprendi uma coisa que é fundamental. Uma coisa que por acaso eu já tinha, não é? Por educação, mas que foi reforçado exatamente com estes contactos, através destes contactos com o meu amigo Dario de Melo, que é o respeito pelo outro. Termos consciência de que nós não somos nada, não somos ninguém sem ou se não considerarmos o outro. E eu acho que, portanto, este terá sido o maior legado que recebi do meu amigo Dario. Bom, e claro, agradeço pelo exemplar do livro que me vai fazer chegar através do nosso amigo comum, o Filipe Zau. Pronto, era isso, e quando o Filipe, aqui ao nível também das nossas tertúlias, das nossas conversas, quando o Filipe Zau sugeriu o nome do Dario de Melo para uma das conferências, disse-me que estava a pensar no Dario, o que é que eu achava? Disse, poxa, ótimo, excelente, até porque nós precisamos de ouvir o discurso na primeira pessoa. Não é? Uma coisa é ouvirmos de outros, quando outros falam acerca de nós, outra é sermos nós próprios a falarmos daquilo que sentimos e, portanto, do nosso trajeto enquanto escritor, neste caso, no âmbito fundamentalmente da literatura infantil, como é o amigo Dario de Melo. Portanto, Dario, obrigadíssimo por esta resposta positiva e por nos dar a possibilidade de estarmos aqui a confabular na primeira pessoa. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Confrade Paulo Carvalho. E não sei se mais alguém, portanto, estará inscrito, poderá levantar a mão para nós sabermos quem é que deseja realmente perguntar. Eu gostaria, por favor. Sim, sim. Boa noite a todos os presentes. Eu sou a Guilhermina. Eu trabalhei com o Dario aí há cerca de 22 anos. Na verdade, o que eu queria era agradecer por esta homenagem e dizer ao Dario que estou muito contente por o ver. Com ele também aprendi muita coisa, como as outras pessoas que por aqui passaram, testemunharam, mas uma das coisas que me marcou e que eu levo para a vida é que o Dario dizia-me sempre: as únicas coisas que eu tenho que são realmente minhas são o meu nome e a minha palavra. Um homem sem palavra não é um homem. E eu levo isso para a minha vida. A minha palavra é muito importante. Eu queria agradecer o Dario por isso. Aprendi muitas outras coisas mais, mas esta referência é que eu levo para a minha vida. Um beijinho ao Dario, um beijinho à tia Betty e uma boa noite a todos os presentes. Alguma coisa, Dario? Alguma resposta a esta menina tão jovem que já te conhece há 20 e não sei quantos anos? Só para reforçar. Dario, a minha estima pelo Dario é tão grande, mas tão grande, que o meu último filho chama-se Dario. Eu nunca lhe disse isso, mas o meu último filho chama-se Dario por causa do Dario de Melo. Obrigado. Bem, estamos quase na a terminar.
Isso é lindo, e lindo, dar o nome do filho a alguém é mais do que estima, é amor. É incrível. Nós trabalhamos na Intercomercial. Muito bonito, fiquei emocionada. Eu aprendi muito com o Dario. Foi uma fase muito boa e até hoje eu trago isso comigo, todos os ensinamentos. Obrigado. Posso dar um abraço ao Dario de Melo? Fala Almeida Silva. Dario, eu não domino muito estas novas tecnologias, de modo que perdoem pela intromissão. Era só para dizer ao Dario que lhe mando um abraço muito grande e agradecer-lhe as horas boas de leitura que nos proporciona. Muito obrigado, Dario. Obrigado. Otaviano, penso que nós vamos ouvir o mais velho Dario e depois penso que vamos encerrar necessariamente para chegar à hora. E a hora não para, né? É um momento de muitas emoções e, portanto, também o Dario tem que ir, se calhar, jantar. Esta hora já é a hora do mais velho ir jantar, né? Senão... Dario, faz favor. Dario, olha, o mais velho já não janta, lancha e não é mau. Eu queria só agradecer a essa jovem que deu ao filho, minha ex-colega que deu ao filho o nome de Dario. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito contente por ter deixado um Dario amigo se há de lembrar de mim um dia. Quero só referir uma coisa ao Almeida e Silva. O Almeida e Silva, e eu tenho quando puder, quando tiver um jornal para publicar, que não tenho, vou publicar essa crónica. O Almeida e Silva era o homem que datilografava os poemas do António Jacinto. Estes poemas estão em grave risco de desaparecer. O António Jacinto deixou um baú com os poemas às suas irmãs. Um sobrinho do António Jacinto veio perguntar-me se eu quereria ficar com os poemas. Eu disse que sim, senhora. Mas depois o moço desapareceu e coisas. Portanto, eu peço ao Almeida e Silva, se puder, que veja se consegue reaver os poemas do António Jacinto e ponha ou na Chioeca ou na Fundação Agostinho Neto para serem estudados e serem publicados. Porque o António Jacinto, como sabem, houve alguém que pensou, quando ele morreu, em fazer-lhe uma estátua. Veio o projeto da estátua e as pessoas, por isso e por aquilo e por aquilo outro, desfizeram-se do projeto. Não se desfaçam daquele que o presidente Agostinho Neto, na altura da inauguração da União dos Escritores, alguém lhe disse, suponho que Luandino, e agora vai assinar o maior poeta de Angola. O Agostinho Neto, camarada presidente, ficou quietinho no lugar. Camarada presidente, faça o favor de vir assinar. Eu assino depois do António Jacinto, que é o maior poeta vivo que há em Angola. Ele é que é o maior. Portanto, quando o Agostinho Neto, o camarada presidente, o poeta da Sagrada Esperança e da Renúncia Impossível,
achava que o António Jacinto era o maior poeta vivo, é necessário resgatar esses poemas que ele manuscrevia e o Almeida e Silva passava à máquina. É só isso, Almeida e Silva, vê se consegue resgatar, porque está em perigo a gente perder alguma coisa que é grande de um grande poeta angolano. Seja ele o maior vivo ou o menor vivo, é um grande poeta angolano. Muito obrigado. Não sei se me permitem introduzir só mais um ponto para corroborar com aquilo que o Dario de Mello acabou de dizer. E o Luandino que nos desculpe. Ontem falamos com o compadre Luandino e ele disse-nos exatamente isso, que o livro andou de um lado para o outro, que levou ao presidente Neto para assinar e o presidente Neto disse não, quem assina primeiro é o Jacinto. Chegou ao Jacinto, o Jacinto disse não, dá lá ao presidente para assinar. E o presidente disse não, quem tem que assinar primeiro é o António Jacinto. E então andaram nessa de livre para cima e para baixo e o presidente Neto só aceitou assinar depois do Jacinto assinar. Isso foi-nos também contado exatamente ontem pelo nosso compadre Luandino Vieira Mateus da Graça. Sim, senhor. Ok. Ora, nós estamos precisamente a chegar ao fim. Otaviano, se não vais ter as últimas palavras, estamos está na hora mesmo de finalizarmos e portanto, antes de passar a palavra, gostaria de dizer que tivemos uma plateia grande, chegamos a ter 50 pessoas aqui a ouvir, portanto, esta conferência do Dario de Mello, este encontro de gerações, no fundo, estes recados do Dario de Mello e também a obra, sobretudo, que o Otaviano pôde apresentar. Foi muito grato ter a presença da engenheira Almina Assis, do meu querido amigo e académico José Otávio Van Dunen, que está em Londres e que, portanto, não me perdeu estar aqui. Alves da Rocha também, Carmen Tindó a partir do Brasil, e de maneira que tivemos realmente uma boa sessão. Nós, para a semana, esperamos que continuem a estar estas pessoas e mais outras. Já fomos menos, já fomos mais, já fomos menos e neste momento estamos a ser cada vez mais. Fragata de Moraes estará connosco, com o Otaviano Correia também, e depois vamos entrar numa geração mais nova. Lupito Feijó, João Melo, com a moderação da professora brasileira Carmen Tindó. Otaviano, as últimas palavras são tuas. Passo-te a palavra. Para já agradecer a todos os que estiveram presentes e que são a prova de que o nome Dario de Mello, embora ele diga que continua esquecido e continua com os seus trabalhos, com os seus escritos na gaveta dos esquecidos, parece que não é tão esquecido assim, porque Dario de Mello foi um dos nomes que realmente, nos primórdios da nossa independência, teve o condão de despertar em nós a ideia de que as nossas crianças precisavam mais das nossas histórias, mais da nossa presença do que, se calhar, os adultos. Porque, como ele próprio disse, aprender a ler é através da leitura, é através da escrita, é através daquelas histórias que ele diz que as crianças, se calhar, não entendem,
mas não é verdade. E não é verdade porque ainda ontem, eu tenho um neto, tenho vários netos, já tenho bisnetos, tenho um neto com 5 anos e a minha mulher leu-lhe uma das histórias deste livro que eu acabei de ler também e ele entendeu a história. Ele teve algumas observações de quem percebeu perfeitamente a história, quem percebeu perfeitamente a ideia básica da história. Portanto, as nossas crianças ouvem-nos, as nossas crianças vão ter que nos ler, a nossa leitura, os nossos livros, vão ter que voltar para as livrarias, vão ter que voltar para as mãos das nossas crianças, para que, como nos princípios, nos primórdios da independência, pequeninos livros, pequenos livros de papel muito simples, não precisam ser livros luxuosos, não precisam ser livros de capa grossa, de capa forte, podem ser livros apenas de papel. Eu ia quase dizer aquele tipo de... Antigamente havia os livros de cordel amarrados com um fiozinho. Isso, chegar às nossas crianças, é que é importante. E hoje em dia, eu não queria deixar de referir isso, hoje em dia temos alguém que consegue, ao contrário daquilo que seria de pensar, com o seu próprio esforço, com a sua própria vontade, consegue levar, até hoje, está a levar livros para pontos que ninguém imaginava que um dia fosse possível. E eu não queria deixar também de referir o seu nome, referir o nome de Rui Filipe Ramos, o homem que tem levado as bibliotecas por este país. Não sei como, eu também penso que, eu costumo dizer que no início do INALDE, nos primeiros anos, nós fazíamos milagres. O Rui Filipe Ramos, em matéria de livros, tem estado a fazer milagres, tal como o Dario de Melo fez naqueles anos de 70, 80. A todos muito obrigado e espero que para a próxima estejam aqui com o nosso amigo Fragata de Moraes.